No coração do Brasil, em um vale isolado, ficava a pequena cidade de São Silvestre. Distante, esquecida pelo mundo, era um verdadeiro paraíso. Casas aconchegantes, ruas tranquilas, sorrisos serenos. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. Um lugar onde o silêncio reinava absoluto. A vida seguia seu ritmo lento, ditado pelas estações. Os moradores, unidos por laços ancestrais, compartilhavam histórias e segredos. Segredos esses que, até então, permaneciam ocultos sob o véu da aparente harmonia. Ninguém poderia imaginar o horror que espreitava nas sombras, pronto para despertar. Um dia, o silêncio foi quebrado. O medo se instalou como uma sombra sobre São Silvestre. Os sussurros ecoavam por toda parte, revelando segredos dolorosos. A desconfiança floresceu entre os moradores. Amizades se desfizeram, laços familiares se romperam. A harmonia se esvaía a cada novo sussurro. Maria foi a primeira a sucumbir ao horror. Uma noite, Maria se jogou da ponte. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte. A morte de Maria foi apenas o começo. Os sussurros revelavam segredos obscuros, pecados inomináveis. A cidade se transformou em um verdadeiro inferno. A loucura se espalhava como uma epidemia. Antigos amigos se enfrentavam em público. Famílias se destruíram, consumidas pelo medo. A verdade, outrora escondida, agora era cuspida pelos sussurros. Os moradores tentavam silenciar as vozes, cobriam os ouvidos, se escondiam, mas nada funcionava. Os sussurros penetravam paredes e mentes. A cidade conspirava contra seus habitantes. A sanidade se tornava um luxo. A cada segredo revelado, a loucura se apoderava de outro morador. O medo era palpável, o terror absoluto. São Silvestre se transformava em um pesadelo real. O padre Augusto, outrora símbolo de fé e esperança, assistia à derrocada de sua comunidade com o coração na mão. Seus sermões, antes repletos de palavras de conforto, agora ecoavam em uma igreja vazia. A fé, outrora um alicerce inabalável, ruía diante da força implacável dos sussurros. Mesmo ele, homem de Deus, não estava imune aos horrores que assolavam São Silvestre. Os sussurros lhe sussurravam seus próprios pecados, suas falhas, suas dúvidas. A culpa corroía sua alma, ameaçando sua sanidade. Em sua busca desesperada por respostas, o padre Augusto mergulhou nos livros antigos da paróquia. Buscava uma explicação, uma luz no fim do túnel para combater o mal que se abateu sobre a cidade. E encontrou, em um manuscrito empoeirado, a lenda da cidade dos sussurros. A lenda contava a história de uma antiga civilização que habitava a região séculos atrás. Era um povo cruel, movido pela ganância e pela ambição, que havia feito um pacto profano com o coisa ruim. Em troca de poder e prosperidade, ofereceram suas almas e o silêncio de seu vale. Mas a ganância e a crueldade do povo não tinham limites. Traíram a entidade, rompendo o pacto e pagando um preço terrível por sua traição. O coisa ruim, enfurecido, rogou uma praga sobre a cidade e seus habitantes. A maldição dos sussurros. Condenados a vagar eternamente pelo vale, os espíritos dos traidores sussurrariam segredos, semeando a discórdia e a loucura. A cidade, outrora um símbolo de prosperidade, se tornaria um lugar de arrepiar, um lembrete constante da fúria do coisa ruim. Armado com esse conhecimento, o padre Augusto se viu com a faca no pescoço. Tentar quebrar a maldição significaria encarar o coisa ruim de frente, arriscando sua vida e, possivelmente, condenando a cidade à destruição. Mas ficar de braços cruzados significava condenar seus paroquianos a uma lenta e agonizante espiral de loucura. Decidido, o padre Augusto reuniu os poucos moradores que ainda não tinham pirado de vez. Juntos,
bolaram um plano arriscado para aplacar a entidade e libertar São Silvestre da maldição. A única esperança residia em encontrar o antigo altar, onde o pacto havia sido selado, e oferecer um sacrifício. Um sacrifício para se redimir de tudo, capaz de acalmar a fúria do coisa ruim e trazer o silêncio de volta ao vale. Guiados por pistas encontradas no antigo manuscrito, o padre Augusto e seus seguidores se embrenharam na floresta fechada que cercava São Silvestre. A cada passo, sentiam o peso de olhares invisíveis, a sensação de que estavam sendo vigiados. O medo era um companheiro constante, mas a determinação de libertar a cidade da maldição os impulsionava. Depois de dias de busca, encontraram o que procuravam. Escondido sob a sombra de árvores centenárias, estava o altar de pedra, com uma áurea sinistra. O ar ficou pesado, carregado de uma energia maligna. Os sussurros se intensificaram, sussurrando palavras de desespero e promessas de sofrimento eterno. O coisa ruim sabia que estavam ali, desafiando seu poder. Sem saída. O padre Augusto, com o coração na boca, iniciou o ritual de purificação. As palavras do antigo ritual ecoavam na clareira, rompendo o silêncio sepulcral da floresta. Uma a uma, as oferendas eram depositadas no altar, como um pedido de misericórdia. De repente, o chão tremeu. As árvores ao redor pareciam se contorcer em agonia. Os sussurros se transformaram em gritos de fúria. O coisa ruim não estava disposto a abrir mão de seu domínio sobre São Silvestre. Uma névoa densa e gélida se formou ao redor do altar, impedindo o padre Augusto e seus seguidores de enxergar. Sombras se moviam na névoa, sussurrando promessas de dor e sofrimento. O medo, antes controlado, ameaçava dominá-los. O eco da verdade. Quando a névoa se dissipou, o padre Augusto se viu sozinho em frente ao altar. Seus seguidores haviam desaparecido, tragados pela névoa ou pela loucura. O coisa ruim havia mostrado quem mandava, mas o padre Augusto se recusava a perder as esperanças. Erguendo as mãos para o céu, o padre Augusto desafiou o coisa ruim. Ofereceu a si mesmo como sacrifício, um ato de amor e abnegação para salvar sua cidade da maldição. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre a floresta, e então os sussurros retornaram. Mas desta vez, não eram mais sussurros de segredos e mentiras. Eram sussurros de arrependimento, de dor, de súplica. Os espíritos presos àquela terra clamavam por libertação, por perdão. A maldição persiste. O padre Augusto finalmente entendeu. A maldição não se alimentaria apenas da maldade dos vivos, mas também do sofrimento dos mortos. Libertar a cidade significaria libertar as almas presas àquela terra, conceder-lhes o descanso eterno. Com o coração tranquilo, o padre Augusto concluiu o ritual. Uma onda de energia percorreu a floresta, dissipando a névoa e calando os sussurros. O silêncio, tão esperado, finalmente retornou ao vale. Mas a vitória teve um preço. O padre Augusto havia se sacrificado para salvar São Silvestre, entregando sua vida para libertar as almas atormentadas. Seu corpo nunca foi encontrado, tornando-se parte da lenda da cidade dos sussurros. Sussurros eternos. São Silvestre jamais esqueceu o sacrifício do padre Augusto. A cidade se reergueu lentamente das cinzas da loucura. As cicatrizes do passado, porém, jamais se apagaram por completo. Alguns dizem que, nas noites de vento, ainda é possível ouvir sussurros na floresta. Não mais sussurros de segredos e mentiras, mas sussurros de arrependimento, de gratidão e de uma tristeza profunda que ecoa pela eternidade. A cidade dos sussurros pode ter encontrado a paz, mas a memória da maldição e o sacrifício do padre Augusto
servem como um lembrete constante. A verdade sempre vem à tona, e o silêncio, às vezes, pode ser mais assustador do que qualquer segredo.